O sol do deserto batia implacável sobre a pequena cidade de San Dorian. O ar seco fazia a poeira levantar a cada passo dos cavalos amarrados nas estacas, e até os cães procuravam sombra debaixo das varandas de madeira. No centro da praça, erguia-se uma estrutura que ninguém ousava encarar por muito tempo, 2 postes de forca recém-construídos, suas cordas balançando ao vento como serpentes esperando pela presa. Ali, diante de toda a comunidade, estavam 2 jovens apaches. Os pulsos amarrados, os pés descalços cobertos de poeira e os olhos negros brilhando de medo. Apesar da juventude, traziam no semblante a dignidade de quem carregava a história de um povo perseguido. As bocas estavam caladas, mas o silêncio delas dizia mais do que qualquer súplica. Na multidão que se juntava, rostos queimados de sol e endurecidos pela vida na fronteira observavam com expressões variadas, alguns cheios de ódio, outros apenas cansados, indiferentes ao destino das garotas. Crianças se escondiam atrás das saias das mães, enquanto homens de chapéu baixo mascavam tabaco como se assistissem a um espetáculo inevitável. À frente de tudo, o xerife Dalton. Um homem de bigode espesso, olhos claros como lâmina de faca e mãos firmes que já haviam amarrado muitos condenados. Não havia compaixão nele, apenas a certeza de cumprir o que chamava de lei. Sua voz ecoava seca, cortando o ar como chicote. Por crimes de roubo e assassinato contra colonos brancos, estas 2 índias receberão a justiça que a cidade exige. Atrás, 2 ajudantes ajustavam as cordas, deslizando o laço em movimentos ensaiados. Cada gesto fazia a multidão prender a respiração, como se todos estivessem amarrados junto com elas. No meio da praça, entre os curiosos, estava ele. Um homem solitário, chapéu gasto, casaco escuro e olhar profundo. Chamava-se Ethan McAllister, mas poucos sabiam seu nome. Viajante, pistoleiro, veterano da Guerra Civil. As marcas em seu rosto não vinham apenas de batalhas, mas de escolhas. Ele já havia visto homens enforcados injustamente, camponeses mortos sem julgamento, soldados abandonados pela própria bandeira. E agora, aquelas meninas diante dele traziam de volta cada lembrança amarga. O suor escorria sob o colarinho, não pelo calor, mas pela revolta que lhe queimava o peito. Ele via nelas não criminosas, mas vítimas de um ódio que não conhecia limites. Seu instinto dizia para desviar o olhar, como fazia a maioria. Mas havia algo diferente naquela manhã, talvez o brilho desesperado dos olhos da mais nova, ou a rigidez da mais velha, encarando a multidão sem piscar. O xerife levantou a mão, sinal para iniciar o ritual da morte. O carrasco local, um sujeito magro e nervoso, colocou o laço no pescoço da primeira menina. A corda rangeu, o vento soprou mais forte, e o silêncio pesou como um fardo sobre todos. Ethan cerrou os punhos. Dentro dele, uma batalha se travava. Se agisse, se erguesse a voz ou a arma, seria caçado como criminoso. Mas se ficasse parado, carregaria para sempre a vergonha de mais uma injustiça que poderia ter impedido. Quando a segunda corda foi levantada, aproximando-se do pescoço da outra jovem, ele tomou a decisão. Um frio percorreu sua espinha, mas seus olhos se acenderam como brasas. Lentamente, afastou o casaco, revelando o coldre gasto em seu quadril. O som metálico da pistola saindo da bainha rompeu o silêncio da praça. De repente, o destino das 2 garotas não estava mais nas mãos do xerife, nem nos murmúrios da multidão. Estava nas mãos de um homem sozinho contra todos. Ethan ergueu a arma, sua voz rouca ecoando com firmeza. Soltem-nas. Agora. O tempo pareceu parar. A poeira suspensa no ar, os olhares congelados, o render da madeira dos cadafalsos. A cidade inteira prendeu a respiração diante de um pistoleiro que, com um único gesto, desafiava a lei e o ódio que sustentavam aquele enforcamento. O silêncio quebrado pelo desafio de Ethan McAllister durou apenas um segundo, mas pareceu uma eternidade. O xerife arregalou os olhos, os ajudantes hesitaram, e a multidão recuou instintivamente. Então, como um estopim aceso, o inferno começou. O primeiro disparo ecoou alto, rasgando o ar pesado da manhã. A pólvora explodiu, o som reverberou entre as construções de madeira e um dos ajudantes do xerife caiu no chão, a arma ainda presa na mão. O segundo tiro seguiu antes que alguém pudesse reagir, atingindo o carrasco que tentava puxar a alavanca da forca. O corpo despencou para trás, e a corda escapou da mão dele. Peguem esse desgraçado! Berrou o xerife Dalton, enquanto sacava o revólver. A praça inteira virou um turbilhão de poeira e gritos. Mulheres corriam,
crianças gritavam, e os homens da cidade puxavam suas armas às pressas. Ethan disparava rápido, cada movimento preciso, treinado pelos anos de guerra. Seus olhos não piscavam, sua mão não tremia. Em meio ao caos, correu até o cadafalso, chutando o banquinho para o lado e cortando a corda da primeira jovem com a própria lâmina que carregava na cintura. A menina caiu nos braços dele, atônita, mas viva. A segunda ainda estava presa. Dalton ergueu o revólver, mirando direto nela, mas Ethan foi mais rápido, disparou contra o braço do xerife, fazendo a arma cair no chão. Em seguida, puxou a segunda garota para si, rompendo a corda com um golpe rápido. "Venham comigo!" ordenou ele, em voz grave. As duas trocaram olhares, sem entender cada palavra, mas compreendendo a urgência. Com passos trêmulos, seguiram-no até os cavalos amarrados na beira da praça. A cada disparo que zunia perto, Ethan sentia o vento das balas roçar a pele. Montou em seu cavalo baio com a destreza de quem nasceu na sela. Puxou uma das meninas para a garupa e estendeu a mão à outra, que hesitou apenas por um instante antes de subir no animal ao lado. Os cascos bateram forte contra o solo de terra, levantando uma nuvem espessa de poeira enquanto disparavam para fora da cidade. Atrás deles, o eco da perseguição. Homens armados montavam às pressas, tiros cortavam o ar, e os gritos do xerife ainda soavam como um trovão. "Ele é um traidor! Tragam-no de volta, vivo ou morto!" O coração de Ethan pulsava forte, mas sua mente estava fria. A cada curva, desviava por becos estreitos, passando por carroças abandonadas e barris derrubados, até alcançar a saída norte de Sandorian. O vento quente batia no rosto, misturando o cheiro de pólvora com suor e sangue. As garotas agarravam-se a ele e ao cavalo com todas as forças. Apesar do medo estampado nos olhos, havia nelas uma centelha de coragem. A mais nova segurava firme a cintura de Ethan, enquanto a outra, mesmo sem armas, olhava para trás, como se desafiando os homens que os perseguiam. A perseguição durou minutos que pareceram horas. Balas zuniam, cascos martelavam, e a poeira transformava o horizonte em um véu. Finalmente, alcançaram um desfiladeiro estreito, onde a terra vermelha se erguia em muralhas naturais. Ethan sabia que era arriscado, mas não havia escolha. Atravessaram o cânion a toda velocidade. O eco dos cascos confundia os perseguidores, e o labirinto de pedras os fez perder a trilha. Quando o silêncio voltou a dominar, restava apenas o som ofegante dos cavalos e o bater acelerado dos corações. Lá, escondidos entre rochas, Ethan desmontou. As meninas o imitaram, ainda ofegantes. Ele as observou por um momento, frágeis como pássaros, mas com uma firmeza nos olhos que lembrava guerreiros. Sem palavras em comum, comunicaram-se pelo olhar. Uma delas apontou para o peito dele, depois para o céu, como se agradecesse aos espíritos. Ethan apenas balançou a cabeça, guardando a pistola e ajeitando o chapéu. Naquele instante, compreendeu algo que não queria admitir. Não as havia salvado apenas por compaixão. Havia uma força maior guiando sua mão, talvez destino, talvez redenção. O narrador em sua mente ecoava como lembrança. Às vezes, um homem não escolhe a luta, é a luta que escolhe o homem. Ele sabia que, a partir daquele momento, seu nome estava marcado. Não era mais apenas um viajante solitário. Agora, era um fugitivo, um fora da lei. Caçado por brancos, temido pela cidade, e carregando nas costas duas vidas inocentes que dependiam dele. Ethan McAllister montou novamente. Olhou para o horizonte poeirento e disse, mais para si do que para as meninas: "A estrada só fica mais difícil daqui em diante." E então, com o sol do meio-dia queimando por trás, partiram em direção ao deserto. Atrás deles, a cidade de Sandorian já os declarava inimigos. O sol se escondeu atrás das colinas de pedra, deixando o deserto mergulhar em uma escuridão azulada. O calor sufocante do dia deu lugar a um frio cortante que entrava pelos ossos. Ethan McAllister guiava o cavalo devagar, atento ao horizonte. As duas jovens, exaustas, mal conseguiam se manter eretas na sela. Quando o céu se encheu de estrelas, ele finalmente parou em um vale estreito, cercado de pedras altas que ofereciam sombra e alguma proteção. Desmontou o cavalo e, em silêncio, ajudou as garotas a descer. O terreno estava duro, coberto de areia fina, mas bastava para erguer uma fogueira. Em poucos minutos, o estalar da lenha e o brilho das chamas quebraram a solidão da noite.
O narrador interno parecia falar com ele: no deserto, a noite é mais do que a ausência de luz. É um espelho da alma, um lugar onde cada silêncio pesa como um julgamento. As duas meninas se encolheram perto do fogo, esfregando as mãos para afastar o frio. O olhar delas ainda era desconfiado, mas já não havia o mesmo pavor de antes. Ethan abriu a sacola de couro e tirou um pedaço de carne salgada e um cantil. Entregou a elas primeiro, e só depois mastigou seu pedaço. Comam, força será precisa amanhã, disse em voz grave, mesmo sabendo que a língua era a barreira. As jovens trocaram algumas palavras em Apache, depois a mais velha arriscou um espanhol hesitante. Hombres, malos, caçadores, nos tomaram, noche, disse, apontando para si e para a irmã. Ethan a escutou com atenção. As frases vinham quebradas, mas carregavam o peso da verdade. Não tinham sido pegas em combate, nem em crime. Haviam sido arrancadas de sua aldeia por caçadores de recompensas, homens que lucravam vendendo corpos e sangue para satisfazer o medo dos brancos. Ele respirou fundo, olhando para o fogo. Não havia surpresa. Sabia que esse era o destino de muitos nativos, acusados sem provas, punidos sem defesa. Ainda assim, ouvir da boca delas reacendia a raiva dentro de si. Um silêncio pesado caiu. O vento soprava entre as pedras, trazendo o uivo distante de um coiote. Ethan pegou o cantil, bebeu um gole e começou a cantarolar baixo uma canção antiga. Uma melodia triste, aprendida em sua infância, quando sua mãe ainda vivia. A voz era rouca, mas carregava calor. As meninas, curiosas, levantaram os olhos e ficaram em silêncio, como se o som fosse um bálsamo inesperado no meio da escuridão. Enquanto a música ecoava, lembranças o invadiram. O rosto da família perdida durante a guerra, a fazenda que nunca mais veria. Ele conhecia bem a dor de perder tudo para a violência dos homens. Talvez fosse por isso que não conseguirá virar as costas às duas jovens. Quando terminou, as meninas trocaram olhares e sorriram de leve, um gesto pequeno, mas que abriu uma ponte entre eles. Por um instante, não eram fugitivos, nem vítimas, nem pistoleiro. Apenas três almas tentando sobreviver em um mundo cruel. Ethan ajeitou a manta no chão, estendeu para que elas pudessem se cobrir, e encostou-se em uma pedra, pistola ao alcance da mão. Seus olhos fitavam as estrelas, que brilhavam frias e distantes, indiferentes ao drama dos homens. Mas algo o incomodava. O vento mudava de direção, trazendo cheiros que só um homem acostumado ao oeste reconhecia, fumaça distante, o odor de cavalos, talvez tambores abafados pelo vento. O instinto lhe dizia que não estavam sozinhos naquela imensidão. Eles já sabem, e pensou. Os Apaches já ouviram falar do que aconteceu na cidade. E não demora até que nos encontrem. Com a mão no cabo da arma, respirou fundo. Sabia que sua escolha o havia colocado no caminho de uma tempestade maior do que qualquer guerra que já enfrentará. E no coração da noite, apenas o fogo ardendo e o brilho gelado das estrelas testemunhavam o peso desse destino. O primeiro raio de sol rompeu o horizonte, tingindo o deserto com tons de ouro e sangue. Ethan McAllister já estava de pé, com a pistola no coldre e os olhos fixos na linha distante onde o céu se encontrava com a terra. Não havia dormido. O instinto de soldado o mantivera acordado a noite inteira, atento a cada som do vento e ao uivo dos coiotes. E então ele os viu. No início, pareciam manchas escuras contra a luz nascente. Depois, contornos de cavalos, lanças e penas surgiram em meio à poeira. Em minutos, não eram mais vultos, mas uma maré de guerreiros que avançava pelo deserto. O chão tremia sob os cascos, e o vento parecia carregar tambores invisíveis, como se os próprios espíritos do oeste anunciassem sua chegada. Eram centenas, talvez 1000 homens. O brilho das pontas de lança refletia o sol, como relâmpagos prontos para cair. Plumas coloridas tremulavam nos cocares, pintando o exército com vermelho, preto e branco. Alguns traziam rifles capturados em batalhas, outros empunhavam arcos, todos com olhos ferozes. O coração de Ethan batia pesado, mas seu rosto permaneceu impassível. Ele sabia o que significava aquele espetáculo, um único homem branco, encontrado com duas jovens apaches, dificilmente sairia vivo dali. Atrás dele, as meninas também viram o cortejo e soltaram um grito abafado. Por um instante, hesitaram, como se não acreditassem no que viam. Então, num impulso, correram em direção à frente da coluna de guerreiros, ignorando o risco. Ethan tentou impedi-las, mas parou no meio do gesto.
Talvez fosse melhor assim. Talvez aquele fosse o fim natural de tudo. A cavalaria indígena cercou o acampamento improvisado com rapidez. Os cavalos relinchavam, levantando poeira em círculos ao redor dele. Arcos foram esticados, rifles erguidos, lanças apontadas. Ethan se manteve em pé, firme, a mão próxima do revólver, mas sem sacá-lo. Não adiantaria. Contra 1000 guerreiros, a arma era apenas símbolo de orgulho. O círculo se abriu. Do meio da formação, um homem surgiu montado em um cavalo negro. Alto, olhar duro, a pele marcada pelo tempo e pela guerra. O cocar de penas longas denunciava sua autoridade. Era o chefe Apache. As duas meninas correram até ele. A mais nova atirou-se contra o peito do homem, agarrando-se ao seu torso com lágrimas nos olhos. O chefe, que até então mantinha o semblante de pedra, deixou escapar um suspiro profundo, como se a alma voltasse ao corpo. Passou a mão pelos cabelos dela, murmurando algo em Apache. A mais velha também se aproximou, abraçando-o com reverência. O silêncio caiu sobre os guerreiros. Cada um observava a cena como se testemunhasse um milagre. Ethan, imóvel, percebeu a verdade: o chefe não era apenas o líder, mas o pai de uma das jovens. A tensão, no entanto, não desapareceu. Os guerreiros ainda o encaravam com olhos cheios de fúria. Para eles, aquele homem branco poderia muito bem ser cúmplice dos caçadores que haviam levado as meninas. Bastava um gesto do chefe para que as lanças o transformassem em pó junto à areia. Ethan respirou fundo. Não recuaria. Não pediria clemência. Endireitou os ombros e encarou o chefe Apache, pronto para o destino que viesse. Se fosse morrer, morreria de pé. O chefe desmontou do cavalo lentamente. Seus passos faziam a areia render sob as botas de couro cru. Aproximou-se de Ethan, a poucos palmos de distância, os olhos escuros brilhando como carvão em brasa. O silêncio era tão pesado que até o vento parecia ter parado. As meninas falavam com ele em sua língua, rápido, emocionadas. Ethan não compreendia as palavras, mas entendia o tom. Elas estavam defendendo-o, contando o que havia acontecido em Sandorian. O chefe escutava, imóvel. Depois, seus olhos voltaram-se para Ethan. Por um instante, parecia que via através dele, atravessando cada cicatriz, cada memória de guerra, cada pecado escondido. Ethan manteve o olhar firme. Não havia medo, apenas uma estranha paz. Um gesto. Era tudo o que separava a vida da morte. O chefe ergueu a mão lentamente. Os guerreiros tensos seguraram suas armas, prontos para obedecer. O deserto prendeu a respiração, aguardando. E no coração daquele círculo de poeira, sangue e silêncio, o destino de Ethan McAllister seria decidido. O sol já estava alto quando o chefe Apache deu o sinal. Um espaço circular foi delimitado no coração do deserto, entre rochas e cavalos alinhados em semicírculo. Ali se formou um conselho improvisado, mas carregado de solenidade. Cada guerreiro se colocou em posição, lanças fincadas na areia, rifles apoiados no ombro, olhos fixos no estrangeiro que ousara interferir no destino de seu povo. Ethan McAllister foi conduzido ao centro. Não amarraram, não o forçaram de joelhos, era mais cruel que isso. Queriam que ele se apresentasse livre, para que escolhesse entre enfrentar a vergonha ou encarar a morte de pé. O vento soprava seco, levantando redemoinhos de poeira que cortavam o círculo como presságios. O silêncio pesava, apenas quebrado pelo resfolegar dos cavalos e pelo murmúrio distante de tambores, batidos ritmicamente por alguns jovens que acompanhavam a cerimônia. O chefe, de pé diante dele, ergueu a voz em Apache. Um guerreiro traduziu para o espanhol, para que todos compreendessem. Os brancos sempre roubaram nossas terras, nossas mulheres, nossas crianças. Sempre mataram, sempre mentiram. Por que este deveria ser diferente? Um coro de murmúrios percorreu a multidão. Guerreiros assentiam, alguns cuspiam no chão, outros já levavam a mão às armas, como se a pergunta já fosse resposta. Ethan permaneceu imóvel. Seus olhos encontraram os do chefe, firmes como pedra. Não ergueu a voz, não abriu a boca. Não imploraria pela vida. Havia aprendido nos campos de batalha que a dignidade de um homem vale mais que seu último suspiro. O chefe esperou, talvez procurando no silêncio dele algum sinal. Mas antes que pudesse falar, as duas jovens se adiantaram.
A mais nova, com lágrimas escorrendo pelo rosto, agarrou a mão do pai e falou rápido em Apache, o tom carregado de emoção. A mais velha completou, alternando entre a língua nativa e palavras em espanhol. Hombre, no como los outros, arriesgou a sua vida, disparou contra a lei, para salvar-nos. Os guerreiros se agitaram. Alguns resmungaram, outros balançaram a cabeça em descrença. O vento soprou mais forte, levantando poeira que parecia dançar entre eles como um espírito inquieto. Ethan ouviu sem entender cada palavra, mas compreendia a essência. Sentiu o olhar das meninas sobre ele, não de medo, mas de confiança. Isso lhe pesou mais que qualquer acusação. Ele não pedirá por aquilo, mas agora carregava suas vidas. O chefe ergueu a mão, pedindo silêncio. A voz dele ecoou grave, carregada de séculos de dor. Muitos brancos prometeram amizade. Muitos brancos falaram de honra. Todos trouxeram apenas morte. Um dos guerreiros mais velhos avançou um passo, apontando a lança para Ethan. Este também é culpado. Ele é branco. O sangue dele é o mesmo dos que mataram nossos filhos. O círculo inteiro murmurou em concordância. Ethan fechou os punhos, mas não recuou. Sua mão não foi a arma. Apenas endireitou a postura, encarando cada um deles com a calma de quem já vira a morte de perto muitas vezes. O chefe se aproximou. Ficaram a poucos passos de distância, os olhos quase no mesmo nível. Por longos segundos, o mundo pareceu suspenso entre duas vontades, a de exterminar mais um inimigo ou a de aceitar uma exceção. As meninas, agora chorando, caíram de joelhos diante do pai. O desespero delas rompeu o silêncio como faca. Elas falavam, suplicavam, repetiam palavras em Apache que até os guerreiros mais endurecidos escutavam com pesar. E então, o chefe ergueu a mão de novo. O círculo obedeceu. O vento cessou por um instante, como se a própria terra aguardasse a decisão. A voz dele soou firme, cortando a poeira do deserto. Pela primeira vez, um homem branco não buscou lucro, não buscou glória. Arriscou sua vida por aquelas que não eram de seu sangue. Ele mostrou honra. Um silêncio reverente caiu sobre os guerreiros. A palavra honra tinha peso entre eles. O chefe continuou. Não esqueceremos o que os outros fizeram. Mas este não morrerá hoje. Ele viverá. E carregará para sempre a responsabilidade do que fez. Alguns guerreiros protestaram, mas a maioria curvou a cabeça, aceitando a decisão do líder. Ethan soltou um leve suspiro, quase imperceptível. Não era alívio, mas a aceitação de um fardo. A vida que acabará de lhe ser concedida não era dádiva. Era dívida. O conselho terminou. As meninas se ergueram e abraçaram o pai novamente. Ethan permaneceu imóvel, observando, sentindo o peso das palavras ecoarem em sua mente. Carregar a responsabilidade para sempre. O vento voltou a soprar, como se levasse a mensagem para os confins do deserto. E, pela primeira vez em muito tempo, Ethan McAllister não sabia se havia vencido ou apenas adiado o inevitável. O sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e púrpura, quando Ethan McAllister montou novamente em seu cavalo baio. O deserto, que de dia era hostil e abrasador, agora parecia um mar infinito de sombras longas e silêncio pesado. Atrás dele, os guerreiros apaches já haviam recuado, voltando em marcha lenta para o coração das montanhas. O som distante dos cascos ainda ecoava, misturando-se ao vento. Entre aqueles ecos, Ethan sabia que as duas jovens estavam seguras, de volta ao seu povo, protegidas pelo abraço do pai e pela fúria de 1000 guerreiros. Mas ele não ficou. Não havia lugar para si naquela tribo, assim como não havia mais lugar entre os brancos. A cidade de Sandorian jamais o perdoaria. Para eles, era um fora da lei, um traidor que levantara a arma contra a própria justiça. Se voltasse, seria caçado, enforcado, talvez exposto em praça pública como exemplo. Do outro lado, entre os apaches, ele havia conquistado respeito, mas não pertencia àquela terra, nem àquele sangue. Sua vida agora era a estrada, e a estrada nunca perdoa. Enquanto cavalgava, o vento frio da tarde batia contra seu rosto marcado. Cada passo do cavalo levantava pequenas nuvens de poeira que se dissipavam rápido, como rastros de memória. Em seu íntimo, sabia que aquela decisão o acompanharia até a morte. O narrador interior parecia sussurrar, com voz grave e resignada.
No Velho Oeste, às vezes não é a bala que mata, mas o peso da escolha. Ethan sentia esse peso como chumbo no peito. Não se arrependia, mas compreendia a condenação silenciosa que carregava. Viverá a guerra entre irmãos, vir a lei ser distorcida em nome de ódio, e agora havia se tornado símbolo de algo ainda mais perigoso, um homem que atravessara a linha entre dois mundos. A estrada diante dele era infinita. Não havia promessas, apenas poeira, vento e silêncio. E ainda assim, no fundo do coração, havia uma centelha de paz. Ele salvara 2 vidas inocentes. Talvez fosse pouco diante de tudo o que perderá, mas era o bastante para manter a chama da dignidade acesa. O sol mergulhava lentamente atrás das colinas, espalhando uma luz dourada que fazia a areia brilhar como fogo. A silhueta de Ethan e de seu cavalo recortava-se contra aquele espetáculo da natureza. Um homem solitário, avançando para o desconhecido, com a poeira cobrindo seus rastros, como se o deserto quisesse guardá-lo em segredo. Nenhuma canção, nenhum epitáfio. Apenas a imagem de um pistoleiro que ousou desafiar 2 mundos, e sobreviveu para carregar esse fardo. O Oeste, indiferente, já preparava a noite. E Ethan M.C. Callister seguia adiante, parte pó, parte lenda. Se essa história tocou o seu coração, se você sentiu a tensão da forca, o eco das balas e o peso da honra, deixe o seu like, comente o que mais marcou você e inscreva-se no canal. No Velho Oeste, coragem era tudo. E aqui, cada comentário seu mantém viva a chama dessas lendas.